E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre sequências numéricas nessa aula. Vai começar, não, a gente vai falar tudo sobre sequências numéricas hoje. Fala sobre PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos começar com a nossa progressão aritmética. Nessa sequência numérica, a gente vai ter cada termo obtido pela soma do anterior com um valor constante, que a gente chama de razão, Rzinho. Então, assim, a gente vai ter uma sequência lá, A1, A2, A3, infinita, né? A sequência pode ser infinita, não tem problema. O nosso A2 vai ser igual a 1 mais R, o nosso A3 vai ser igual a A2 mais R, mas quem que é o A2? A gente acabou de ver que o A2 é A1 mais R. Então, o A3 vai ser A1 mais R, ou seja, A1 mais 2R. O A4 é A3 mais R, mas a gente viu que o A3 é A1 mais 2R. Então, vai ficar A1 mais 2R mais R, que é igual a 1 mais 3R. De maneira geral, a gente tem que o nosso termo AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vou montar uma sequência desse tipo aqui rapidinho, só para a gente visualizar melhor. A gente pode ter a sequência do tipo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De modo que a nossa razão, como que a gente obtém a nossa razão? Olha aqui, ó. Basta pegar dois termos e subtrair o termo que vem depois do termo que vem antes. Então, basta a gente pegar, por exemplo, 4 menos 2 é igual a 2. Essa é a nossa razão. Posso fazer também aqui com os dois últimos, ou qualquer dois elementos. Vou pegar esses dois aqui, o 10 e o 12. 12 menos 10 é igual a 2. É a nossa razão. Perfeito? Então, para a gente descobrir qualquer razão, basta subtrair um do outro. Sempre o que vem depois do que vem antes. Beleza? A soma dos n primeiro termos de uma sequência, de uma PA, é dada por isso aqui, ó. N que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Já vou mostrar para vocês por que dessa formulazinha. Importante que a gente veja o seguinte, que o S, como eu falei aqui, pode ter infinitos termos, né? E não faz sentido a gente pensar qual que é a soma dos infinitos aqui, porque a nossa razão sendo positiva ou negativa, se a nossa razão for positiva, esse resultado vai dar infinito. Se a razão for maior do que zero. E vai dar menos infinito se a razão for menor do que zero. Pensem, vamos criar uma sequência do tipo A1 igual a 10 e razão igual a 5. Então a minha sequência vai ficar 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35, 40, 45 e por aí vai, né? A soma dos n primeiros termos eu consigo fazer por essa formulazinha. Mas a soma dos infinitos termos não consigo fazer. Ela sempre vai crescer. Aliás, consigo, né? Ela vai tender a infinito. Ela sempre vai estar crescendo. Então, sempre eu vou somar um número maior. Então, vai dar infinito. Se eu pego uma razão, A1 igual a 10 e uma razão igual a menos 5, a gente vai ter o seguinte. 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15. É só pegar o termo anterior e somar a minha razão. A razão é negativa, eu vou sempre tirando. Menos 20, menos 25, menos 35, menos 40, 45. De modo que o meu termo infinito, ele vai ser menos infinito. Então, a minha soma dos infinitos termos vai ser menos infinito. Beleza? Se a razão é menor do que zero, dá menos infinito. Se a razão é maior do que zero, dá mais infinito. Então, não faz sentido a gente pensar em soma dos infinitos termos. Outra coisa, se a minha razão é igual a zero, quem que vai ser a soma dos meus... Quem vão ser meus termos? Vai ser 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 para sempre, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou cair numa sequência
monótona, né, que não muda nunca, só que eu posso usar esse termo aqui, essa fórmulazinha que não tem problema nenhum. Eu vou pegar o meu nésimo termo vai ser 10, o meu primeiro termo vai ser 10, a gente vai ser 20 elevado a n, 20 vezes n dividido por 2, vai ser 10 vezes n. E de fato, quando eu vou somar n termos aqui, o que eu vou fazer? 10 vezes n. É 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes n. Perfeito? Então eu posso usar a formulazinha que não tem problema nenhum. Progressão aritmética, vamos ver como que funciona, por que daquela formulazinha ali, do somatório de n, dos n primeiros termos. Gauss, quando diz a história, né, que Gauss, quando ele era novinho, 7, 8 anos, a professora dele, Gauss é um grande matemático, né, foi um grande matemático. A professora dele, cansada dele fazer bagunça de aula, alguma coisa do tipo, mandou ele escrever, calcular quanto que dava a soma de todos os números entre 0 e 100. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. E o que ele fez? Ele chegou nessa formulazinha assim, aqui, por quê? Ele reparou que o primeiro termo, que era 1, o segundo era 2, o terceiro era 3, 4, assim por diante. Aqui o n era igual a 100, né? Na história dele, o n é igual a 100. Então, o centésimo termo era 100, o 99º era 99, né? O n menos 1, 99. Aqui 98, 97. A professora dele mandou ele fazer essa conta, somar tudo. E aí ele resolveu em 5 minutos o problema. Né? Porque não tinha calculadora, né? Mas o que ele percebeu? Ele inverteu a ordem dos termos e percebeu o seguinte. Vou escrever aqui alguns. Também. Aqui 98, né? 98, 97, 4, 3, 2, 1. Ele percebeu que quando ele pega o primeiro termo e soma com o último, o resultado dá 101. Quando ele pega o segundo termo e soma com o penúltimo, o resultado também dá 101. O terceiro termo e soma com o antepenúltimo, o resultado também dá 101. E vai dar 101 sempre. E aí ele viu que bastava fazer essa soma e contar quantas vezes o 101 aparecia. Perfeito? Ele viu que o 101 aparecia N vezes, só que ele estava contando cada termo 2 vezes. Ele estava somando o A1 aqui e o A1 aqui, o A2 aqui e o A2 aqui. Então ele foi e dividiu por 2. Então foi N vezes a soma A1 mais AN dividida por 2. Aí ele chegou na formulazinha. E aí, beleza, essa é a história. Mas se a gente parar e pensar, o que é A1 mais AN? A1 mais AN é A1 mais. Qual que é a formulazinha do AN? A1 mais N menos 1 vezes R. Então, se a gente abre isso aqui, vai ficar 2A1 mais N menos 1 vezes R. A2 mais AN menos 1. Quem que é A2? A2 é A1 mais R. Quem que é AN menos 1? A1 mais N menos 1, mas o N aqui agora está sendo já o N menos 1. Então vai ficar N menos 1 menos 1, dá N menos 2 vezes R. Se a gente faz a continha aqui, vai chegar em 2A1 mais N menos 1R. O A3, A1 mais 2R. E o AN menos 2? A1 mais N menos 2 menos 1, ou seja, N menos 3 vezes R, que é igual a 2A1. Então, realmente, essas sominhas, dependente de qual seja os números, se for de 1 a 100, se for de 1 a 1000 e com razão igual a 10, não interessa. As somas do termo A1 com a N, A2 com a N menos 1, A3 com a N menos 2 vai ser sempre constante. E a gente faz essa soma basta a gente fazer essa soma N sobre 2 vezes. E aí a gente chega nessa formulazinha aqui. Porque repare, se eu somo esse primeiro aqui com esse segundo aqui, eu vou ficar com duas somas dos N primeiro termos, que é igual
a n vezes... Olha quantas vezes essa soma se repete. 1, 2, 3, 4, n vezes. Eu vou ficar com n vezes essa soma, A1 mais a n. E aí basta a gente passar o 2 dividindo e a gente chega na fórmulazinha. Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo, mas em alguns exercícios funciona bem a gente ter esse pensamento do Gauss, de inverter a sequência, encaixar e ver como que dá. Vamos para a projeção geométrica. A projeção geométrica a gente vai pegar o termo anterior e multiplicar por uma razão, porque a gente vai chamar aqui de Q agora, para a gente não confundir. Então, o A1 vai ser dado, o A2 é A1 vezes Q. O A3 é A2 vezes Q, mas quem que é A2? O A2 é A1 vezes Q, então fica A1 vezes Q ao quadrado. O A4 é A3 vezes Q, mas quem que é A3? O A3 é A1 vezes Q ao quadrado, então A1 vezes Q ao quadrado vezes Q, A1 vezes Q ao cubo. De forma geral, o nosso AN é A1 vezes Q elevado a menos 1. Essas duas formulazinhas aqui não são tão simples de serem mostradas, não. Isso aqui, gente, é A menos 1. Não, A menos 1. Isso aqui é A1. Tá? Porque a digitação saiu errada. A soma dos n primeiros termos vai ser dada por A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. A gente pode também, vocês podem encontrar como A1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Sobre 1 menos Q. Podem ser que vocês encontrem desse jeito. Mas o mais usual é dessa forma que eu já deixei escrito aí. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o SN da PG. Soma dos n primeiros termos. Aqui na PG faz sentido a gente pensar em soma dos infinitos termos quando Q está entre menos 1 e 1. Reparem. Vou criar uma sequência. A1 igual a 10 e Q igual a meio. Então, o que essa sequência vai fazer? 10, qual que é o segundo termo? 10 vezes meio, que é 5. 5 vezes meio, que é 2,5. Ela vai sempre dividir por 2. 1,125, 0,6, não, 0,5, 625, 0,2, 8125, 0,14, 0,625 e por aí vai. Reparem que quando o meu Q está entre menos 1 e 1, eu vou ter uma sequência decrescente, sem mudar o sinal, mas também não importa mudar o sinal não, mas de fato ela é decrescente e repare, olha, ela vai sempre tender a zero. No final das contas, lá quando o n tender a infinito, essa sequência, o AN vai tender a zero. Então faz sentido, porque quando eu chegar no zero, qual que vai ser? 0 vezes Q vai dar zero para sempre. Então, quando o n tende a infinito e eu chego lá no zero, faz sentido eu querer somar todos os termos que eu conseguir, os infinitos termos que eu conseguir, porque ele tende a zero. Então, essa soma realmente vai ter ela não vai explodir, ela não vai para mais infinito ou para menos infinito. Ela vai tender a um número de fato conhecido, que vai ser dado por A1, né? Falei que aqui está errado, A1 é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. Se o meu termo for menos meio, por exemplo, o que vai acontecer aqui é que vai ficar alternando o sinal. Apenas isso. Porque 10 vezes menos meio dá menos 5. Vezes menos meio dá 2,5. Vezes menos meio vai ficar alternando os sinais só. Mas, de fato, ela também vai diminuindo e vai tendendo a zero. Então, faz sentido a gente falar de S infinito. Beleza? Essa formulazinha aqui, ela é mais difícil da gente
exibir para vocês. Dá para fazer, se alguém tiver curiosidade de como que faz, me chama que eu faço para vocês, mas ela vai tomar muito tempo da gente e não é tão interessante quanto a de Gauss. E nem resolve nossa vida para nada também saber igual a gente sabe a de Gauss agora. Gente, é isso que a gente tem que saber. A apostila que eu estou usando como referência chama Progressões, são desses 3 professores, Lucas Miguel, da Laís Xavier e do Daniel Franzolin, lá da Unicamp. Está disponível para vocês também lá no Google Sala de Aula. Beleza? Qualquer coisa, mandem mensagem, entre em contato comigo.